Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Ele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Só Ele é Deus. Estamos aqui nesta noite, porque nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, reconhecemos que só o Senhor é Deus, e que acima do Senhor não há mais nada, não há mais ninguém. Por isso receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba o nosso culto, pois foi por isso e para isso que viemos aqui nesta noite. Que tudo que for falado aqui nesta noite, for cantado, seja para a honra e glória do teu nome. Amém. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Por isso nós te louvamos no nome santo e precioso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém.
Todos podem, por favor, se assentar. Nós teremos agora um momento de gratidão que será feito de duas maneiras. Uma é com você se levantando e colocando nas salvas que estarão aqui próximas de você, com o seu dízimo e a sua oferta. Mas a outra é orando pelos seus motivos de gratidão e por esta orquestra que está completando o aniversário. Não perguntem quantos anos, porque nem a maestrina sabe. Mas algo em torno de 10 anos, por aí, né? E então, neste mês em que a orquestra, então, do nosso culto participa, nós celebramos nossa gratidão a Deus pela vida de cada um. Alguns estão aqui desde o começo, né? Alguns se desenvolveram aqui e hoje já tocam melhor do que eu, né? E todos tocam muitíssimo bem. Temos aqui alguns que não são membros de nossa igreja, são de outras igrejas. Nós agradecemos a todos, todas vocês que participam aqui conosco. Estamos todos juntos. E é muito bom que estejam aqui irmãos de outras confissões, porque nosso tema da mensagem hoje é sobre comunhão, né? Então nós somos todos membros da família de Deus, embora dividida em
Assembleia de Deus, batista, metodista, presbiteriana ou alguma outra da qual você integre. Temos até o nosso irmão Eugênio, que ele é organista aqui e também na luterana, né? Então, de manhã ele está lá, à noite ele está aqui. Somos todos irmãos, né? Se Jesus é o nosso Senhor. Esta é a condição, né? Não nascemos irmãos, somos tornados irmãos uns dos outros quando Jesus Cristo é o nosso Senhor. E quando você vem aqui e traz seu dízimo, sua oferta, está dizendo com esse gesto que Deus é o Senhor, por exemplo, de toda a sua vida. Tudo que você tem, Deus é o Senhor. No culto da manhã nós lemos um texto de Davi, quando ele estava passando o seu reino para o seu filho Salomão. Ele diz o seguinte, se você quiser pode acompanhar, voltando à página 6, logo no começo, essa oração, uma parte selecionamos da oração de Davi por seu filho Salomão, em que ele não exalta o seu filho, ele exalta Deus. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, como cantamos agora há pouco. Pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. E Davi continua. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Vamos ler juntos, então, esta última expressão de Davi, que começa com a riqueza e a honra. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Então você agora vai colocar aqui a sua oferta, o seu dízimo, no envelope que você tem em mãos aí, e em seguida nós vamos orar, dando graças a Deus por esse momento na vida da nossa orquestra, logo também de nossa igreja. Vou convidar o seu irmão Diácono Almir para vir aqui para esta hora de gratidão pela orquestra da Igreja Batista Itacuruçá, logo após então a sua entrega de dízimo e oferta.
A este Deus que é santo, a este Deus que exaltamos nesta hora, com as nossas vozes, com o nosso louvor, com o nosso som, a este Deus que sobrepaira sobre tudo em nossa vida, nós queremos dedicar também o nosso louvor deste instante, a nossa disposição de serviço, a nossa boa vontade em servir à causa que é dele. Senhor, toma toda esta igreja nas tuas mãos, faze de cada um de nós, membros desta tua casa, instrumentos teus para a obra do Evangelho. Amém. Que através das nossas vidas, cada um de nós, possamos ser instrumentalizados pelo teu Santo Espírito, para levarmos a mensagem de Cristo, aquilo que o mundo mais precisa nesta hora, a todos aqueles que estão ao nosso redor. Toma-nos em tuas mãos, Senhor. Faze deste culto um momento de louvor e exaltação, que só a Ti é devido. É a nossa oração, é o nosso louvor, é a nossa gratidão. Em nome de Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. Amém. 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 Obrigado, irmão Almir. Obrigado mais uma vez à orquestra. Obrigado aos irmãos que detiveram as salvas. Podem então levá-las. Nós teremos então agora 2 momentos de oração. Nosso tema hoje é sobre a comunhão. Uma das dimensões dessa comunhão é que ela implica no interesse nosso pelo outro, logo do outro por nós. Se eu pudesse definir num verbo só o que é ter comunhão, é interessar-me. Não é natural em nós isto. O natural é nos interessarmos apenas por nós mesmos. Mas só há comunhão quando nos interessamos pelo outro. Muitas vezes não podemos fazer muita coisa pelo outro, mas o interesse é o primeiro passo. E às vezes só esse passo já é suficiente, embora outros possam ser tomados. Às vezes imaginamos que ter comunhão é nos reunirmos sempre. Nós estamos aqui reunidos, mas não temos comunhão. Nem sabemos os nomes uns dos outros todos. Eu que sei o nome mais do que todos vocês aqui, não sei o nome de todos. Pretendo saber. Se você for membro da igreja, eu saberei. Os demais, eu não posso me comprometer, mas todos eu tenho a obrigação de saber o nome e o sobrenome. Mas isso não quer dizer comunhão. Eu não posso falar das minhas dores, nem você das suas para comigo agora. Eu não posso abraçar a todos, nem vocês me abraçarem a todos, e assim se aplica a cada um de nós aqui. Mas estamos juntos, isso é parte da comunhão. Mas quando vamos um pouco além, nos interessamos um pelo outro, abraçando o outro, perguntando o nome do outro, nós estreitamos esses laços. Às vezes imaginamos que algum tempo foi diferente, que tínhamos comunhão. Mas eu só ilustro o seguinte: se hoje vocês combinarem com mais 15 pessoas e irem após esse culto a uma pizzaria, nem ali haverá comunhão. Porque vocês não vão poder conversar com todos, mas com 5 ou com 6. Porque é a natureza, é a dinâmica dos nossos encontros. Por isso, o interessar-se pelo outro é um gesto de comunhão. Mas eu quero aduzir um segundo momento, porque também vamos orar agora. É por aqueles outros cristãos que, na face da terra, estão sofrendo. Por exemplo, agora no Egito, deve ser 1h da manhã. Centenas de igrejas foram queimadas no Egito. E entre aquelas quase 1000 mortes, algumas foram mortas por serem cristãs. Não se trata de um conflito político. Nesse caso, é um conflito religioso. Na Nigéria também, dezenas de pessoas estão sendo mortas. Vou mostrar 2 fotos aí. A primeira, a anterior, mostra uma realidade de uma igreja sendo destruída. A foto anterior, a primeira, essa daí. No norte da Nigéria, há um terror islâmico contra os cristãos. Mas vejam a outra imagem. São líderes muçulmanos que deram as mãos para proteger uma igreja cristã dos ataques dos outros muçulmanos.
Aí há um tipo de comunhão também. Mas eu quero dizer aos irmãos que os nossos queridos e queridas da Nigéria, sobretudo no norte do país, são nossos irmãos. Ter comunhão com eles é interceder por eles. Talvez não possamos fazer mais do que isso, mas podemos, pela oração, ter comunhão com eles e os nossos irmãos e irmãs do Egito. Essa expressão que está no credo, eu creio na comunhão dos santos, nos inclui como irmãos aqui de uma mesma comunidade, mas esse credo inclui, quando dizemos eu creio na comunhão dos santos, esse credo inclui todos aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Então, vamos orar 2 vezes agora. 2 motivos de oração. Primeiramente, vamos orar por esses nossos irmãos. Eu mencionei 2 países, mas há outros que estão em sofrimento por causa da sua fé. Eu vou pedir aqui o microfone, vou pedir ao nosso irmão André, aqui de nossa orquestra, para orar especificamente sobre isso, ele que acompanha estas dificuldades ao redor do mundo, para que ele então, ficando em pé, possa orar. Nesse momento, ficaremos assentados pelas situações dos irmãos perseguidos por sua fé. Senhor Pai, te agradeço porque um dia o Senhor nos encontrou e nos salvou, Pai. Te agradeço, Pai, pelo teu amor, Pai, que nos constrange e nos trouxe para junto de ti, Senhor. E, Senhor, em toda a terra, Pai, há irmãos nossos, atraídos também por esse amor, Pai, e chamados também a demonstrar e a viver esse amor, Pai. E muitos vivendo em dificuldades que a gente não consegue nem imaginar, Senhor. E agora a gente pensa especificamente na questão da Nigéria, aquela perseguição por causa daquele grupo de extremistas do Boko Haram, Senhor, que tem há tanto tempo atacado cristãos, eleito cristãos como alvos, Senhor, bombardeando igrejas, incendiando vilas. Senhor, tem misericórdia, Pai, dos nossos irmãos, Senhor. Pai. Fortalece os nossos irmãos, fortalece-os em sua fé, Senhor. Amém, Senhor. A gente quer orar, pedir que o Senhor freie a perseguição, Senhor, mas sabemos pela Tua palavra, Pai, que a perseguição, ela existe onde tem a fé em Cristo, Pai, e que onde tem a fé que haverá perseguição, e que através da perseguição o Senhor também fortalece o Teu povo e faz o teu povo crescer, o Teu Evangelho se expandir, Senhor. O que a gente te pede é que o Senhor fortaleça os nossos irmãos, Pai, para que eles sejam sal e luz onde estão, para que possam demonstrar amor, para que a Tua igreja ali se fortaleça, cresça, Pai, e pedimos o Teu socorro ali às vidas, Pai, que haja oportunidades de desenvolvimento, de trabalho, de estudo para as crianças, para os adolescentes, Pai, que haja ali fortalecimento na Tua palavra, Pai, que eles sejam consolados por Ti, Pai. Pedimos a Tua intervenção sobre as autoridades também, Pai, para que façam algo, para que deem alguma proteção, Senhor, aos Teus servos, nossos irmãos que vivem lá, Senhor. Lembramos agora também do Egito, Senhor, que por uma questão política, Senhor, e que não tinha nada a ver com os cristãos, agora reflete nos Teus servos, Senhor, que já passam por tanta discriminação ali, Pai, tanta humilhação, muitas vezes vivendo de uma forma indigna, Senhor, mas têm sido fiéis a Ti, Pai, e sabemos que eles esperam que a gente esteja junto deles em oração, Pai. Ajuda-nos para que a gente também não se esqueça deles, Pai. Fortalece-os e dá ali a Tua paz, a Tua segurança a eles, e que eles sintam o calor, Pai, da Tua presença, a Tua proteção, o Teu consolo e a segurança que vem de Ti, Pai. Ser com eles, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Agora nós vamos orar uns pelos outros, a comunhão aqui então, na nossa igreja local. Enquanto nós vamos cantar esta música em que afirmamos que Deus é a nossa única força, a nossa rocha, a nossa salvação, é o bom tesouro que adentrou ao interior do nosso coração. Tendo você uma necessidade sua, de alguém, de sua família, de seus relacionamentos, você pode colocá-la agora.
eu não me detenho em dizer. Recebi uma mensagem nesse dia de nossa irmã Marta Cristo, médica que atuou em Barreiras. Num dos abrigos, não um abrigo que nós apoiamos, o Lar Batista Davi Gomes, mas num outro abrigo, pegou fogo e uma menininha morreu. E essa menininha foi cuidada pela Marta e pelo seu marido, tirando-a de uma condição absolutamente indigna e desumana e dando a ela um pouco de dignidade. A Marta e o Roberto estão com seus corações partidos. Estando agora no Rio de Janeiro, viram aquela menina levada pelas chamas. Devemos orar pela Marta e pelo Roberto também, pelo irmão daquela menina que não morreu, pelos seus familiares, pelas crianças daquele abrigo, também pelo nosso Lar Batista Davi Gomes em Barreiras, ali na Bahia. Vamos orar também por você, a sua dificuldade, a sua necessidade. Após a música, então, você poderá se colocar em pé durante e depois, e o pastor Zé Maurício vai interceder por todos nós. Pelas águas
Deus, nosso Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós estamos na Tua presença, porque sabemos que o Senhor está aqui também junto conosco, Pai. Por isso nós nos curvamos diante de Ti, da Tua majestade e da Tua grandeza, e reconhecemos, ó Pai, que só o Senhor é Deus. Por isso colocamos as nossas vidas, a vida de cada pessoa que aqui está, neste santuário, e que nos assiste pela internet também, diante do Teu altar. Abençoa a Tua filha que está ao meu lado aqui, Dona Marli, Senhor. Acalma o seu coração, ó Deus. Dá a ela confiança e a certeza de que o Senhor está com ela em todos os momentos da sua vida. Nesta hora também te pedimos pela vida da Marta Cristo, do Roberto, cujos corações estão entristecidos com a morte daquela menina que morreu incendiada, queimada ali em Barreiras. Ó Pai, pedimos por aquela instituição, a nossa instituição, Lar Batista Davi Gomes, o Senhor esteja conduzindo, abençoando, dirigindo, e o Senhor esteja de igual modo conduzindo, abençoando e dirigindo a vida de cada pessoa que aqui está. Obrigado, Deus, porque nós temos a certeza de que o Senhor está ao nosso lado, nas horas tristes e alegres, nas horas em que nós estamos tranquilos e nas horas que nós nos sentimos também inseguros. Obrigado por este culto, que ele continue sendo uma inspiração para o nosso coração. É a nossa oração e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. 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 Todos queiram sentar-se, por favor. Ao longo de vários meses, nos cultos em que celebramos a ceia do Senhor, primeiro domingo pela manhã, terceiro domingo à noite, nós temos meditado no chamado credo apostólico, uma síntese que os primeiros cristãos fizeram e que acabou sendo amalgamada no século IV, chamada tal síntese de credo apostólico. Entre as muitas afirmativas desse credo, começando pela crença no Deus Pai Todo-Poderoso, no Jesus Cristo que viveu, morreu, ressuscitou, está assentado à direita de Deus, uma também diz que creio na comunhão dos santos. Já mencionamos várias dimensões dessa comunhão, mostrando que santos são todos aqueles vivos, todas aquelas pessoas vivas, homens e mulheres, que ao redor da terra tiveram as suas vidas transformadas pelo sangue de Jesus Cristo e o confessam como seu Senhor e Salvador. Esses são os santos, vivos, atuantes, pedindo e orando para que Deus santifique cada dia as suas vidas. Também mostramos que comunhão é, sobretudo, um substantivo koinonia, no grego koiné, em que foi escrito no Novo Testamento, que indica ter as coisas em comum. Disse e repito que ter comunhão é coisa para iguais. Se eu me considero superior a você, nós não temos comunhão. Se você se considera superior a outra pessoa, você não tem comunhão com ela. Este é um ponto importante, porque esse ponto é revolucionário na história do cristianismo. Quando os cristãos celebravam a ceia, muitas vezes eram escravos, que eram os diáconos. E às vezes pessoas de expressão, aristocratas da cidade, eram os membros comuns. Porque em Cristo somos todos iguais. Se você tem muito dinheiro, você é igual a quem não tem dinheiro. Se você tem um título acadêmico do mais alto coturno, você é igual àquele que, quem sabe, sequer
aprendeu a ler. Igual radicalmente. Igual realmente. Se você ocupa uma função numa empresa privada ou pública, em que todos lhe batem continência e pedem a sua assinatura, você é igual a ascensorista ou contínuo que ganha um salário talvez 10 vezes ou 20 vezes menor do que o seu. Esse foi o escândalo do cristianismo e deve continuar a ser assim. Por isso, quero repetir que me alegro muito que aqui em nossa igreja ninguém tem título. E por mim, nem eu teria título de pastor. Somos todos iguais. Porque em Cristo não há pastor, nem leigo, nem homem, nem mulher, nem poderoso, nem enfraquecido. Somos todos iguais. Esta é uma revolução que nós não podemos perder a sua dimensão. Mas quero ainda mencionar uma outra dimensão sobre o valor da comunhão e quero me deter, sobretudo, na tarefa e na dimensão da igreja, da qual você faz parte. Quando falamos igreja, nós nos referimos a várias coisas. Nos referimos a um lugar, mas sabemos que é uma perspectiva muito reduzida do que é a igreja. Nos referimos a uma instituição, seja local ou denominacional, mas isso também é uma dimensão muito reduzida do que é. Igreja é o corpo de Cristo. Igreja está na Nigéria, no Egito, em Barreiras e na Praça Barão de Corumbá, em qualquer outro lugar. Igreja é a reunião invisível, mesmo que geograficamente não unida, de todos que se unem pela mesma obediência ao mesmo Senhor, como cantaremos também daqui a pouco. Para que então a igreja está aqui? Nós conhecemos essa identidade, esse RG da igreja, esse CPF da igreja. Jesus o deixou em Mateus 28, 16 a 20, textos que vocês conhecem, poderão até me acompanhar de cor, caso eu não lesse na NVI, que nem sempre nós memorizamos. O texto de Mateus 28, 16 nos informa o seguinte: os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus se aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Desse texto que conhecemos bastante, nós aprendemos algumas coisas sobre igreja em comunhão. Lembremos que quando Jesus apareceu aos discípulos, ressurreto, ele lhes pediu que se reunissem, e eles se reuniram, porque a reunião permite a comunhão. Uma igreja dispersa continua sendo igreja, mas não tem comunhão. Uma igreja reunida, por isso nos reunimos, é a comunidade dos cristãos num determinado lugar. Às vezes, esta igreja integra uma denominação. No nosso caso aqui, a denominação batista, que no mundo inteiro tem o guarda-chuva da Aliança Batista Mundial. E no Brasil, da Convenção Batista Brasileira, embora haja outras convenções batistas no Brasil, como a Convenção Batista Regular, a Convenção Batista Independente, a Convenção Batista Nacional, mas nós integramos a Convenção Batista Brasileira. Mas nós temos que ir, ao pensar em comunhão, além da igreja local, além de uma confissão denominacional, seja batista, presbiteriana, metodista ou luterana. É evidente que nós temos que nos organizar de algum modo, mas nós não podemos nos aprisionar em nenhum espírito sectarista.
podemos e devemos nos visitar uns aos outros. São nossos irmãos em Cristo. E dou graças a Deus por tantos irmãos aqui em nossa igreja, da Assembleia de Deus, dos metodistas e particularmente dos presbiterianos, que comungam conosco, têm comunhão conosco aqui. São nossos irmãos plenamente em Cristo. Por isso são sempre convidados a participar também da ceia do Senhor, porque a ceia de Jesus não é batista, nem presbiteriana, nem metodista, nem luterana, nem assembleana, é de Jesus. Eu li há muitos anos que um homem chamado Harry Ironside tinha uma resposta quando lhe perguntavam qual é a sua denominação. Ele citava o Salmo 119, 63. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Esta é, sem dúvida alguma, a melhor denominação. Aqueles que temem a Deus, que guardam os mandamentos de Deus. Com esses todos, nós então temos comunhão. Com os irmãos da Nigéria, do Egito, para mencionarmos os dois países que agora há pouco nós referimos. Nos reunimos, portanto, para adorar. Nos reunimos, em segundo lugar, para encontrar Jesus. Jesus ressurreto lhes disse, olha, vão me encontrar na Galileia, estando ele na Judéia, em Jerusalém, no sul, pediu que fossem para o norte. E eles foram para lá. E quando o encontraram, eles o adoraram. Estamos aqui para nos encontrar, estamos aqui para adorar a Jesus. E quando Jesus então comissiona aqueles irmãos, nossos predecessores na fé, disse a eles que tinha toda a autoridade, todo o poder para fazer aquilo que ele fez, os ensinos, os milagres, até mesmo ser ressuscitado pelo Pai. Mas agora, diante daquele poder que era dele, ele transfere parte desse poder à sua igreja. Não para a sua igreja exaltar-se a si mesma, mas para levar a cabo a tarefa que Jesus realizou quando aqui esteve. Nós somos capacitados por Jesus e somos convidados por ele a levarmos adiante a missão que ele começou aqui. Mas quero sublinhar esta realidade, que ele termina essa comissão com uma garantia, que sempre deve fortalecer os nossos corações. Eu estarei com vocês. Quando nos reunimos, portanto, para adorar a Jesus. E na adoração, nós somos fortalecidos. Penso que nós precisamos pensar um pouquinho no sentido da adoração. Adoração, e podíamos aqui nos alongar sobre esse tema, é exaltar a Jesus. Mas quando exaltamos, nós saímos fortes. A adoração nos faz fortes. Podemos adorar sozinho em casa? Podemos. Mas quando nos reunimos para adorar, nós saímos mais fortalecidos. E hoje uma pessoa me disse o seguinte: eu tive uma dificuldade, fiquei algum tempo sem vir à igreja, mas eu não posso ficar sem vir à igreja. Eu preciso vir à igreja. Já é uma senhora quase nonagenária. Ainda sente necessidade de se reunir juntamente conosco para adorar. Porque ama a Deus, mas porque também nesta oração se sente fortalecido. Estamos aqui para anunciar Jesus. O verbo é vão, na versão mais antiga, ide. Eis a ordem, eis a nossa missão. Nós somos fortalecidos na adoração e animados para fazer aquilo que nós precisamos fazer. Adoramos e somos animados para tornar a graça conhecida
a graça de Deus conhecida de outras pessoas. Tudo que nós fizermos, a linda música dessa orquestra, a leitura e a exposição desse texto, cada oração que fizemos, cada cântico que entoemos, tudo tem que passar por um crivo. E o crivo é se estamos proclamando o Evangelho de Jesus. Essa orquestra pode tocar lindamente como toca, mas essa orquestra não transforma a vida de ninguém. Mas se ela pregar o Evangelho transforma. Indiretamente, essa orquestra vai transformar. Aquilo que eu faço, aquilo que eu converso, todos os meus atos, nossos atos, têm que passar por um crivo. O selo de aprovação é: estou proclamando o Evangelho? Como ele é inteligente? Isso é bom. Mas aquele inteligente está proclamando o Evangelho? Como ele argumenta bem, mas o argumento dele é para proclamar o Evangelho? Ah, mas ele é muito simpático, os seus gestos com as pessoas, mas esse gesto é para proclamar o Evangelho. Este é o crivo. Vão, nós estamos indo, e nessa nossa caminhada, esse é o nosso compromisso de proclamar o Evangelho. Mas ainda, nós estamos aqui para ensinar as pessoas a se tornarem discípulos de Jesus com palavras e exemplos. Anunciamos o Evangelho, as pessoas receberam o Evangelho, mas agora é preciso que sejam discipuladas, se tornem homens e mulheres que põem as suas vidas na academia de Jesus. Eu tenho aqui várias vezes dito, repito, que a graça que nos é dada é também para ser aprendida. Quantas pessoas, algumas com anos de igreja, quando lhes acontece um infortúnio, vem com a seguinte pergunta: eu não merecia. Quem diz essa palavra ainda não entendeu o que é a graça. Porque o não merecia quer dizer que outras pessoas talvez merecessem. O não merecia quer dizer que eu fiz tanto por Deus, como Ele me retribui desse modo agora, permitindo que a debacle venha sobre a minha vida. O não merecia é uma negação da graça. É uma afirmativa de nossa autossuficiência, de nosso poder, nunca de nossa dependência, de nossa humildade diante de Deus. Por isso eu e você temos que aprender o que é a graça, a crescer nesta graça. A graça nos ensina a viver, e a igreja é a professora desta graça. Mas estamos aqui também para convidar ao compromisso. Quando Jesus dá a sua palavra, ele diz: olha, vão, não é? No texto que nós lemos agora há pouco, façam discípulos, batizando esses discípulos. O batismo, para aquele que crê em Jesus Cristo, não é uma opção. Vou, não vou me batizar. Não. O batismo é uma instrução. Vamos dizer bem claramente, é uma ordem que Jesus deu aos seus discípulos, que quando fizesse outros discípulos, batizasse aqueles discípulos. Mas alguns têm dificuldade com o batismo, sabe por quê? Porque o batismo significa compromisso. Jesus deu a instrução bem na dimensão correta. Anuncie, faça discípulo, gente que reconhece que Jesus é seu Senhor, batize. Quando ele dá o testemunho público de sua fé, ele está dizendo que de fato Jesus Cristo é o seu Senhor. Há aqui pessoas que já receberam Jesus como Senhor e Salvador, mas não se deixam batizar.
A única coisa que posso dizer é que estão desobedecendo a instrução de Jesus. Porque quando nós nos batizamos, nós nos compromissamos com Jesus. Através da igreja. Porque a Bíblia diz que a igreja é a despenseira da multiforme graça de Deus. Despenseira, eu sei que é uma palavra talvez um pouco estranha a muitos de nós. Mas podemos pensar como a graça de Deus é distribuída pela igreja. A igreja é aquela que, recebendo a graça, distribui essa graça. E só a igreja faz isto. Por isso, ela convida à comunhão, ela convida à proclamação, ela convida ao discipulado, ela convida ao batismo. Aqui nos reunimos, então, para ser capacitados por Jesus para uma vida segundo o Evangelho. E Jesus nos legou um meio, que os nossos irmãos presbiterianos chamam de meio de graça. É uma boa expressão. Não utilizamos, mas é uma excelente expressão. Meio de graça indicando que é uma maneira que Deus encontrou para dispensar, distribuir a graça. Esse meio de graça, entre outros, é a ceia do Senhor. Não foi inventada por nenhum apóstolo. Não foi criada em Roma, mas em Jerusalém, quando Jesus ainda estava vivo. Ele reuniu os seus 12, daqui a alguns minutos apenas 11, e disse o seguinte: olha, todas as vezes em que vocês se reunirem, vocês vão sair pelo mundo. Alguns saíram de moto próprio, de vontade própria, mas outros pela perseguição que assolou Jerusalém. Todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome, celebrem a ceia do Senhor até que eu volte. A última música de hoje fala da Jerusalém celestial. Até que a Jerusalém celestial seja a realidade de nossas vidas, nós devemos participar e celebrar a ceia do Senhor. O ideal seria que nós dela participássemos em todos os cultos que celebrássemos. Domingo, segunda, quarta, em todos os cultos. No entanto, não é prático. Nosso tempo hoje é diferente do tempo de antigamente, em que ficava no culto 3, 4 horas. Hoje, 90 minutos, já estamos olhando para trás para ver que horas são. É outro tempo nosso. Nem melhor nem pior, outro tempo. Não temos tempo de fazer isso. Bom seria que durasse todo o culto, não apenas os 12 ou 15 minutos finais, mas também não é prático. Mas podemos captar os princípios dessa celebração. O princípio da celebração é o princípio de que somos todos iguais. Teve um que não participou da ceia, só no começo, mas saiu, porque não era igual, não era santo. Foi Judas. Mas todos nós podemos, devemos, os que cremos em Jesus como Senhor e Salvador, participar desta ceia. É a ceia do Senhor. E todos que temos a Jesus como nosso Senhor, devemos participar desta ceia, como faremos agora.
esta música que ouvimos agora nos fala exatamente da natureza da igreja. Nós estamos aqui, mas estamos a caminho. Estamos aqui. Enquanto estamos aqui, devemos nos reunir para adorar a Jesus. Enquanto estamos aqui, devemos nos reunir para nos capacitar para proclamar a Jesus. Enquanto estamos aqui, devemos nos reunir para sermos capacitados para viver de modo santo. Enquanto estamos aqui, devemos nos considerar o que nós realmente somos, com quanto difícil seja fazê-lo. Irmãos, somos uns dos outros. Mas, como eu disse, só é irmão quem é igual. Talvez alguns de nós só venhamos a entender que somos iguais no céu, onde lá não haverá mansão, nem choupana, nem pessoas com título, nem pessoas sem título, nem pessoas ricas, nem pessoas pobres. Isso é coisa do pecado humano. Mas será que todos precisamos esperar chegar lá para aprender isso? Se Jesus já ensinou isso, viveu isso, que somos todos iguais, absolutamente, radicalmente iguais, em nossa dignidade, em nossa pobreza espiritual. Vamos, nesse sentimento então, participar destes elementos. Hoje tivemos que fazer algumas adaptações, né? Mas estamos a caminho de um novo templo, onde a orquestra poderá ocupar todo o espaço que tem, sem ter que me expulsar, né? Mas eu fui expulso com grande alegria por mim mesmo, para que nós pudéssemos crescer e aprender através do louvor. Jesus, então, quando tomou o pão pela primeira vez, ele deu graças. É o que faremos agora. Damos-te graças a Deus, porque o Senhor nos enviou Jesus Cristo. Quando nesse momento tomamos esse pão, nós somos lembrados que Ele entregou a sua vida no nosso lugar, para que nos tornássemos autenticamente irmãos dEle, filhos teus. Por isso, graças te rendamos. Tomemos do pão. Naquele mesmo dramático momento, com o pão, Jesus também tomou o vinho, símbolo da alegria, dizendo: vocês devem bebê-lo até que eu volte. Também agradeceu, como faremos agora. Senhor Deus e Pai de Jesus Cristo, cuja vida foi entregue por nós, mas cuja vinda nós esperamos. Nós te adoramos, celebramos o teu amor demonstrado em Jesus. Em nome dele é que nós oramos. Participemos do cálice. Nossos diáconos vão sair, logo em seguida voltar. Vamos cantar agora esse hino que está aí previsto, que nos fala que nós somos rebanho de um só pastor. Esse pastor é Jesus. A Bíblia o chama de bom pastor, sumo pastor. Todos os pastores, como eu, pastor Cleudaí, pastor Zé Maurício e tantos outros, apenas procuramos imitar um pouquinho do que conseguimos desse bom pastor. Quando celebramos esse culto, estamos exatamente dizendo isto. Então eles convidam a ficarmos em pé. Vamos nos dar as mãos e cantar que somos todos ovelhas de Jesus. Ele sim, autenticamente
nos pastoreia. E que então o amor de Deus, o Pai, que nos fortalece para uma vida de comunhão, a graça de Jesus Cristo, o Filho, que nos capacita para uma vida de comunhão, e o Espírito Santo, com o seu poder revigorozador para uma vida de comunhão, conosco estejam com os nossos irmãos espalhados pela face da terra, hoje e sempre, até a volta de Jesus. Essa música final agora é um convite, é um desafio, não é? Muitas vezes cantamos essa música aqui, mas no contexto de tudo aquilo que dissemos sobre comunhão, que ela sirva como um convite a mim e a você, para juntos refletirmos sobre como vai a nossa comunhão. Muitas vezes queremos que as pessoas mudem o seu modo de nos atender e de conosco se relacionarem. Talvez tenhamos que esperar até a morte. Mas, e se começar em nós?